Olá, internautas, graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth. Quem foi Ruth na Bíblia Sagrada? Sua sogra, Ruth, seu futuro esposo, Boaz, tá bom? É uma história linda de superação e de bênçãos, E também da genealogia. Então, antes de nós passarmos o vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Lembrando que o nosso canal ele tem orações diárias. Todos os dias tem orações, logo pela manhã. Um dia eu oro, um dia ora minha esposa, a irmã Cícera. E também nós temos esses tópicos teológicos que a gente coloca semanalmente, ok? Então vamos ao vídeo de hoje, o vídeo sobre a história de Ruth. A história de Ruth na Bíblia. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta da sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Estudaremos a história linda de Ruth. Quem foi Ruth na Bíblia? Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que aparece como personagem principal no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. O significado do nome Ruth é discutido entre os estudiosos, porém há uma possibilidade do hebraico Ruth ser derivado de Reut, que significa algo como companhia feminina. Ruth se casou com dois fazendeiros judeus, primeiro com Malom, Ruth 4, verso 10. Depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era filho de primogênito de Elimeleque e Noemi, Ruth capítulo 1, verso 2, Ruth capítulo 4, verso 3. E Boaz era um parente de Elimeleque. Ruth capítulo 4, verso 3. O relato bíblico nos revela que os dois filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas vindos de Judá e partiram para Moabe durante um período de fome. Isso significa que a família de Elimeleque havia ignorado o mandamento que proibia o relacionamento entre judeus e moabitas. Deuteronômio capítulo 23, verso 3 e verso 4. Talvez eles não tivessem conhecimento dessa proibição, embora essa possibilidade pareça pouco provável. Ruth e Noemi. Elimeleque acabou morrendo e em seguida seus dois filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal. E com isso, ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não deixaria, e somente a morte poderia separá-las. Ruth, capítulo 1, verso 17. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar os seus deuses. Talvez queremos conferir em Noemias capítulo 21, verso 29, 1 Reis, capítulo 11, verso 7 ao 33. A favor do Deus de Noemi, Ruth, verso 1, capítulo 16. E ser sepultada no mesmo local de sua sogra, Ruth, capítulo 1, verso 14 ao verso 17. É nesse contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16. Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar em Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhes chamassem de Marra, que em hebraico significa amargo, ao invés do seu nome. Ruth e Boaz. Quando chegaram em Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth, então, foi respingar os campos de Boaz,
um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo da sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Ruth capítulo 2, verso 11. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais, que favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilom, e apelando para o aumento do liberato, e se casar com Ruth. Levítico 25, 25. Deuteronômio capítulo 25, 5 ao 10. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar-se do seu direito para que Boaz pudesse casar-se com Ruth. Então, na presença de 10 anciãos na cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu do seu direito como remidor, Boaz voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio capítulo 25, do verso 5 ao verso 10, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva do seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth, e o primeiro filho do casal, Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada, e ela foi a sua ama. Ruth capítulo 4, verso 16. Obed veio para ser avô do rei Davi. Ruth capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. 1 Crônicas capítulo 2, verso 12. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 ao verso 5. Ao lado de Tamar, Raabe, Betseba e a própria Maria, era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Esta é a linda história de Ruth. Graça e paz.